Com muita satisfação, irmãos, eu quero apresentar o vereador Ciderlane, que sempre está aqui conosco. Ele veio antes das eleições, mas depois das eleições também, glória a Deus. E tem sido um amigo, tem sido um ajudador da igreja, tem sido uma ajuda mesmo, uma ajuda forte, viu? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar entre nós, Ciderlane, viu? Com ele está sua esposa, Driele, não é Driele, né? Muito bem, prazer conhecê-la, conhecia seu esposo, mas a senhora não conhecia ainda. Muito bem, muito obrigado por ter estado entre nós também. Está Gustavo, que é seu assessor, está Severino Maciel também. A gente sabe que é irmão Maciel, mas Severino fica difícil de saber quem é. Eu já ia procurar saber de onde veio, dos Estados Unidos, da França. Glória a Deus, é gente nossa da casa, uma bênção de Deus, irmão Maciel. Está conosco, não é de casa também, e Anderson também, glória a Deus, são todos de casa. A igreja saúda toda essa gente bem-vinda em nome do Senhor. Se é verdade, levante a mão e diga amém em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, vocês são de casa, essa casa é de Deus e é vossa, amém? Meus amados irmãos, com muita alegria, nós queremos, com a ajuda de Deus, prosseguir nesta peleja. A nossa convenção geral, ela fez uma proposta santa, uma proposta de que os crentes orem para que o Senhor volte a batizar no Espírito Santo, com profusão, porque batizando Jesus nunca deixou de batizar. Mas o irmão sabe que tem tempo de chuvas torrenciais e tem tempo de chuva de verão. Não é verdade, irmãos? Aquela chuvinha pouca que logo desaparece, não é, pastor Hélio? Glória a Deus. E nós estamos pedindo chuva torrencial. Chuva que molhe bem a terra e faça produzir os frutos. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meus irmãos? E nós estamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós já falamos sobre a vinda dele, a promessa do batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Nós já provamos pela Bíblia que o batismo com o Espírito Santo não é a salvação, não é a conversão, é algo que ocorre ou junto com a salvação ou após a salvação, não é verdade? Pode ocorrer juntos os dois, me ajude a pregar, pode ocorrer juntos os dois, ser salvo e batizado na mesma hora? Pode. Exemplo clássico na casa de Cornélio. Eles foram salvos e batizados no Espírito Santo. Mas nem sempre. Por exemplo, Saulo foi salvo no caminho de Damasco, mas só foi cheio do Espírito Santo 3 dias depois, na casa de Judas, né? Na casa de Judas, que não é o Iscariote. O Iscariote já tinha morrido, cuidado, eu não sei pregando por aí afora, né? Então ele foi salvo na estrada, mas foi batizado na casa de Judas, na rua direita em Damasco. E nós vemos muitos exemplos, não é salvação. Se você ouvir alguém dizendo que batismo com o Espírito Santo é salvação, é a mesma coisa, você peça desculpas, trate a pessoa bem, mas não concorde. Porque o batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente à salvação. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? No dia de Pentecostes, os apóstolos já eram salvos, me ajude a pregar. A Virgem Maria já era salva, Pedro já era salvo, Tiago já era salvo, João já era salvo. Se disser que eles não eram salvos, é uma heresia. É verdade ou não é, pastor Severino? Glória a Deus, eles já eram salvos, mas ainda não haviam recebido. Se disser que eles só foram salvos no dia de Pentecoste, misericórdia. Glória a Deus, é um perigo, né? Dizer que Pedro, Tiago, João, os apóstolos, a Virgem Maria, as santas mulheres só foram salvas no dia de Pentecoste, é um absurdo. Já eram salvos, mas estavam esperando o revestimento de poder. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Irmãos, e nós falamos que o batismo com o Espírito Santo desceu em forma de quê? Línguas repartidas, como de quê, meus amados irmãos? Fogo. Por quê? Porque o Espírito Santo veio em forma de fogo. Porque o Espírito Santo, para Jesus, ele não veio como fogo. Quem lembra quando Jesus foi ungido? Nós não dizemos batizado no Espírito Santo, mas dizemos ungido. Quando Jesus foi ungido, o que foi? Qual foi a aparência do Espírito que desceu sobre ele? Qual foi a aparência do Espírito em forma de quê, irmão? Bomba. Por quê? E no Pentecoste veio em forma de fogo. Eu expliquei. Porque fogo fala de purificação.
purificação, de limpeza, de santidade. E Jesus veio sobre ele como pomba, porque ele não precisa de purificação, ele não precisa de santidade, porque ele já é santo. Agora eu preciso de fogo. Na minha cabeça não vem a pombinha, vem uma tocha de fogo de 500 mil graus de poder, não é assim que a cantora diz, né, irmãos? Mas é para queimar minha ruindade, glória a Deus, né? Glória a Deus. Quem sabe tem algum crente aqui que mereça a pombinha. Quem é que merece a pombinha? Levanta a mão e diga, eu. Não, parece que ninguém. Agora quem precisa de fogo? A glória a Jesus. Agora está certo, né? Só quem merece a pombinha na cabeça, quem é, meus irmãos? Jesus. A cambaçaria é fogo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Então, irmãos amados, no Antigo Testamento, Deus, ele descia no holocausto em forma de fogo. E quando Moisés inaugurou o tabernáculo, quando Moisés inaugurou o altar, o que foi que desceu para queimar os holocaustos? O que foi que desceu, meus amados irmãos? Fogo. Fogo. Glória a Deus. Vamos ver Levítico 9, ou melhor, Levítico 6 e 9, que foi aqui quando foram oferecidos os sacrifícios. Glória a Deus. Perdão, 6 e 24. Perdão, 6 e 24 de Levítico. Glória a Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor. Meus amados irmãos, eu creio que eu tomei a nota errada. Foi quando desceu fogo sobre o altar, quando Moisés inaugurou o altar. Eu creio que tomei a nota errada. Não. Foi quando Moisés, os irmãos estão lembrados que quando Moisés ofereceu o holocausto, o primeiro holocausto que foi oferecido, se alguém achar aí, me ajude. O primeiro holocausto que foi oferecido desceu no primeiro holocausto. Ele fez o tabernáculo e no dia da inauguração, o que foi que desceu, meus amados irmãos? Fogo. Desceu fogo sobre o altar. Êxodo 40, 34. Muito obrigado, glória a Deus. Êxodo 40, 34, por favor. É isso mesmo? 9, 24, né? Levítico 9, 24, muito bem. Não, Levítico 9, 24, por gentileza. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Vocês estão vendo quando desce fogo como é, irmãos? Há júbilo e há manifestações espirituais. Diz que no dia da inauguração, desceu o que, meus amados irmãos? Desceu o que, meus amados irmãos? Fogo. Desceu fogo do céu. Então aquele fogo não podia se apagar. Quando Jesus nos batiza no Espírito Santo, Atos, eu não vou ler, porque vocês sabem de cor, para não tomar muito tempo, Atos 2 e 3 diz que no dia de Pentecoste foram vistas línguas repartidas, como o que de que, meus irmãos? Fogo. Então no Velho Testamento caiu fogo, no Novo Testamento também caiu fogo no dia de Pentecostes. Só que no Velho Testamento o fogo caiu no altar de bronze. E no Novo Testamento ele cai sobre o quê? No Velho Testamento ele caiu sobre o altar de bronze. E no Novo Testamento o fogo cai sobre o quê? Ou sobre quem? Sobre as pessoas. Nós não temos mais altar de bronze na igreja. Nós não temos mais altar de pedras na igreja. O altar hoje, você vê que no Pentecoste, o Espírito Santo desceu em forma de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Hoje o santuário é a minha vida. Hoje o altar é a minha vida. Hoje o santuário é a sua vida. E o altar é a sua vida. Eu sou um altar, você é um altar. Nós somos altares, altares vivos. Altares que andam, altares que correm, altares que cantam, altares que pregam, altares que dão glória a Deus, altares para viver para a glória do Senhor na terra. Nós somos altares ambulantes.
Cada crente é um altar ambulante. Na nova aliança não tem. Nós chamamos o púlpito de altar, e não é pecado. Porque aqui onde se prega a palavra, e aqui onde se ministra, é um nome sagrado. Alguém, pastor, é pecado chamar o púlpito de altar? Não, senhor. Porque realmente aqui é um altar físico, né? É onde os ministros de Deus ministram a palavra, ministram a santa ceia. Não é pecado chamar altar. Mas, no sentido estrito da palavra, o altar é a minha vida e é a sua vida. Quem diz amém em nome de Jesus? Vamos ver se vocês guardam. A língua de fogo desceu sobre o quê? No dia de Pentecoste, na nova aliança. Sobre o quê, meus amados irmãos? A cabeça de cada um deles. Aleluia. Então, irmão, nós somos o altar. Na nova aliança nós somos santuário. Na nova aliança nós somos altares. Glória a Deus. E na nova aliança o fogo desce nas nossas vidas. Aleluia. Tem muitas referências aqui, mas eu creio que o que lemos é suficiente. Então, vamos ver se vocês aprenderam. Cada vida é um altar? Sim ou não, igreja? Me ajudem. Sim ou não? Sim. Você é um altar de Deus? Um altar que anda, um altar que fala, um altar que come, um altar que trabalha. Você é um altar de Deus. E o fogo deve estar onde? Nessa nova aliança. Onde é que ele cai? No altar da minha vida. No altar do meu coração. Quando Jesus nos batiza com o Espírito Santo, nós recebemos essa labareda. Nós recebemos esse poder. Nós recebemos esse espírito de ardor. Nós recebemos esse espírito de poder. Mas o que é que acontece? Infelizmente, muitos não conservam. Quem foi que mandou o fogo no dia que Moisés inaugurou o tabernáculo? Quem foi que mandou o fogo? Deus. Foi Moisés mesmo quem fabricou o fogo? Foi Moisés? Naquele tempo não tinha fósforo, nem tinha isqueiro. Como era que as pessoas faziam fogo nos tempos antigos? E ainda hoje, em algumas necessidades, se faz. Nem tinha fósforo, nem tinha isqueiro. Como era que se fazia fogo? Pegava 2 pedras, ou 2 madeiras secas, fazia fricção, e naquela fricção saía uma faísca de fogo e pegava fogo naquela palha seca. Moisés fez isso? Moisés fez isso? Me ajude a pregar. Moisés fez isso? Não. Porque o fogo não pode vir de baixo. O fogo tem que vir de cima. Por que é que eu não vou batizar vocês a pulso com o Espírito Santo? Não vou. Pastor, por que o senhor não faz um movimento, um ribuliço? Por que o senhor não faz um negócio assim? Não vou fazer. Porque o fogo, eu não posso fabricar o fogo. Não posso, nem devo, nem quero. Eu só quero o fogo que venha do céu, como no dia de Pentecostes. Eu prefiro esperar a vida inteira pelo fogo do céu do que inventar fogo. Porque tem pessoas que não esperam pelo fogo do céu. Como o fogo do céu demora, o que é que elas fazem? Como o fogo do céu demora, o que é que elas fazem, irmãos? Elas mesmas fabricam fogo. Depois vocês vão ver o perigo de fabricar fogo. Bom, eu vou dirigir o culto. Eu vou pregar a palavra. O meu é cantar. O meu é orar. O meu é ler a palavra. O meu é pregar a palavra. Agora, só quem pode mandar fogo? Quem é que, meus amados irmãos? Agora tem pregador que não espera, não. Se Deus mandar, tem fogo. E se Deus não mandar, ele faz vucu. Faz fogo. Mas não presta. Não serve. Na igreja evangélica Assembleia de Deus, nós só queremos fogo se vir do céu. Quando Moisés inaugurou o tabernáculo, o fogo veio de onde? Quando o Senhor batizou os crentes no Espírito Santo no dia de Pentecoste, o fogo veio de onde? Do céu. E se vocês souberem que alguém está fabricando fogo, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão atrás? Não vou, eu não vou, porque esse fogo fabricado na terra não serve. É melhor orar, é melhor esperar, ficar no Salmo 40. Hein, irmãos? O que é que diz o Salmo 40? Quem sabe o que é que diz o Salmo 40? Esperei com paciência. Em quem, meus amados irmãos? No Senhor. Se ele mandar, bem. Se não mandar, vou fazer o quê? Agora, fabricar ou não fabrica? Tem gente que quer batizar o povo a pulso com o Espírito Santo. Encarca na cabeça. Balança. Tem gente, quando terminar com o pescoço, capaz de ter quebrado. Batiza a pulso, diga glória, 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 enrole a língua. Não, aqui não tem nada disso. Não serve. Porque é batismo falso.
É ficção, é fogo de fricção. É ficção e fogo de fricção nas pedras. Agora, quando desce do céu, meu irmão, pense numa coisa linda. Quem diz aleluia para Jesus, irmãos? Aleluia. Pedro fez alguma coisa para o Espírito Santo descer no dia de Pentecoste? Moisés fez alguma coisa para o Espírito Santo descer no dia de Pentecoste? Não. Eles ficaram orando. Eles ficaram esperando. E o Espírito Santo desceu. Aleluia. Meus amados irmãos, essa parte é de Deus. Olhe para cá. Essa parte de mandar fogo pertence exclusivamente a quem, meus amados irmãos? A Deus. João Batista disse: eu vos batizo com água. Ele quem? Jesus vos batizará com o que, meus amados irmãos? Não é o pastor quem batiza com o Espírito Santo. Não admito, não aceito nem creio que um pastor possa batizar no Espírito Santo. Só quem pode fazer isso é Jesus. Ele pode fazer na hora do louvor. Pode ou não pode, irmãos? A igreja toda cantando, Jesus pode batizar. Ele pode batizar com o coral cantando. Ele pode batizar com a banda da cantora Ruth Assunção tocando. Pode ou não pode? Ele pode batizar na hora da pregação. Ele pode batizar de joelho. Ele pode batizar em casa. Ele pode batizar. Eu conheci um pastor luterano que o Senhor batizou com o Espírito Santo tomando banho. Eu não o conheci pessoalmente, mas eu li o seu testemunho. Ele era luterano, ele não cria, mas o Senhor batizou com o Espírito Santo no banho. Aleluia! E ele tornou-se pentecostal a partir daquele dia. Isso foi no começo dos grandes avamentos, nos anos 50, nas nossas queridas irmãs igrejas históricas. O Senhor começou a derramar seu Santo Espírito entre eles também. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui uma coisa interessante. Jesus pode batizar, se chamar para frente e orar, Jesus pode batizar com as pessoas na frente? É bíblico? É. De todo jeito o Senhor batiza. De todo jeito o Senhor batiza. Batiza andando. Batiza na rua. Batiza, irmão, o Senhor pode batizar alguém na rua? Bom, não é comum, mas eu não posso mandar em Deus. Se Ele quiser batizar, o que eu posso fazer? Né? Batizar na rua. Eu já vi dezenas de irmãos sendo batizados com o Espírito Santo na rua. Mas isso faz parte da soberania de quem? Descer o fogo faz parte da soberania de quem? De Deus. Agora, depois que o fogo descer, aí já não é mais só Deus. Agora depende dos sacerdotes. Fogo, só quem pode mandar é Deus. Mas conservar o fogo era missão dos sacerdotes. Vocês entenderam bem? Vamos ler Levítico, por favor, para que nós entendamos melhor. Levítico, capítulo número 6, versículo de número 9. Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo... Por aí. Dá ordem a quem, irmãos? Arão era o sumo sacerdote. E os filhos dele eram sacerdotes. Então, o fogo, só quem poderia mandar era Deus. Agora, conservar o fogo não era missão de Deus. Era missão dos... Ô irmão, Jesus me batizou e eu estou do mesmo jeito. A culpa é sua. Irmão, Jesus me batizou e eu não mudei nada. A culpa é sua. Porque o fogo desceu. Agora o problema é que possivelmente você não procurou conservar o fogo. Aí eis o problema, eis o X da questão. Aleluia! Meus amados irmãos, quem era que deveria cuidar do fogo, manter o fogo? Quem era a igreja? Os sacerdotes. Por favor, prossiga. Versículo 9, por gentileza. Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. Prossiga, por favor. E o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e o porá junto ao altar. Muito bem.
Os irmãos estão vendo que Deus mandou o fogo do céu, mas a missão de conservar o fogo era a missão dos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram aqueles que trabalhavam no altar. Pastor, e na nova aliança? A velha aliança terminou com a morte de Cristo. Não temos mais sacerdotes levíticos. Não temos mais sacerdotes arônicos. E quem é que vai cuidar na nova aliança? É o Senhor, pastor Arisvaldo. Eu também. É o presbitério, é o ministério também. Mas na nova aliança tem um segredo que talvez você não saiba. Todo crente foi constituído sacerdote. Vamos ver isso? Na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 9, com a ajuda de Deus. Primeira carta de São Pedro, 2 e 9. Bendito é o Senhor. Assim sabe. Primeira de Desculpa. Pedro, essa é a segunda. Mas vós sois a geração eleita. Quem é a geração eleita aqui? Levante a mão, quem é a geração eleita? Prossiga. O sacerdócio real. Olha aí, quem é sacerdócio real aqui? Pronto, para um pouquinho. Pedro não está falando com os clérigos. Não quer dizer que a igreja não tem pastor. A Bíblia fala que a igreja tem pastor. Obedecei a vossos pastores. Pastor é uma coisa. Nem todo crente é pastor. Mas todo crente tem o seu sacerdócio. Na lição da escola dominical, nós estamos estudando sobre os dois ministeriais, não foi assim? Os dois ministeriais. Esses dois ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre ou doutor, não é para todo mundo, é para aqueles que Deus chama para cuidar do povo. Ah, então todo mundo é sacerdote, então eu vou andar do jeito que eu quero, eu não obedeço mais ninguém, não. Todos os crentes têm o seu sacerdócio, mas nem todos os crentes são pastores. Há uma diferença. Aqui a Bíblia diz, vós sois a geração eleita, o sacerdócio, o que, meus amados irmãos? Real. Aquele sacerdócio do Antigo Testamento era figura do real, que é o que chegou na nova aliança. Você foi chamado para ministrar. Você foi chamado para ser sacerdote nesta nova aliança. Homens e mulheres. Tem irmã que é verdadeiro sacerdote. E às vezes tem irmã que é mais sacerdote do que muitos homens. Mulheres de oração, mulheres de fogo, mulheres profetas, mulheres pregadoras, mulheres evangelizadoras, são verdadeiros sacerdotes. Qual é a função do sacerdote da nova aliança? Prossiga, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, que mais? A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi consagrado sacerdote, homem ou mulher, para anunciar as virtudes daquele que ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu, há poucos dias, assisti uma consagração de pastor de uma outra igreja, através de um vídeo que foi me enviado, né? E disseram que naquela igreja só quem pode pregar é o pastor. Só ele pode pregar. Disseram que só o pastor pode pregar. Eu digo, meu Deus, se na Assembleia de Deus fosse assim, a gente estaria uma igreja bem reduzida. Nós só estamos do tamanho que estamos porque todo crente é sacerdote e todo crente pode anunciar as virtudes daquele que ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todo crente. É por isso que nós somos o que Deus fez. Porque todo crente é chamado para anunciar as virtudes daquele que chamou das trevas. As virtudes. Você é chamado lá no colégio, lá na faculdade, lá no trabalho, em qualquer lugar onde você estiver, você foi chamado para anunciar. Você foi chamado para orar pelos enfermos. Você foi chamado para expulsar demônio. Você foi chamado para entregar mensagem. Você foi chamado para profetizar as coisas de Deus na vida das pessoas. Todo crente é sacerdote. Agora, nem todo crente é pastor. Deu para entender bem, meus amados irmãos? Amém? Pastor, eu posso pregar? Pode. Eu posso orar pelos enfermos?
Eu posso expulsar demônio? Pode, porque todo crente tem a função sacerdotal. Pedro não estava falando com os clérigos, ele estava falando com a igreja. Vós, toda a comunidade cristã. Aleluia! Por isso que vocês ganham almas por onde vocês andam. Por isso que vocês trazem gente para a igreja. Por isso que vocês ganham almas e levam até o batismo. Porque todo crente é sacerdote para pregar, para anunciar as virtudes daquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz. Meus amados irmãos, Apocalipse 1, 5 e 6, provando o nosso sacerdócio. Apocalipse 1, 5 e 6, por gentileza. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos livrou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Amém. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. E nos fez o que, igreja? Reis. E o que, meus amados irmãos? Evidentemente que nós não somos reis de países. Não é rei de país, é rei no sentido de autoridade espiritual. Todo crente cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade. Às vezes é até uma pessoa simples, às vezes uma pessoa analfabeta, mas tem uma autoridade de rei. Ele fala como rei. E as pessoas que não são crentes respeitam. Uma pessoa simples, de veste sórdida, de sapato simples, mas quando a presença dele é presença de rei. Quem diz amém em nome de Jesus? Porque o que faz do homem rei, de uma mulher rainha, não é a aparência física, mas é a autoridade espiritual na vida dela, na vida dessa pessoa. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meus irmãos? Então, na nova aliança, quem é sacerdote? Levante a mão. Só quem é sacerdote na nova aliança? Todos nós. Então, se todos somos sacerdotes, todos nós devemos oferecer sacrifícios a Deus. Nós somos homens e mulheres do altar. Todo crente é homem e mulher do altar. Todo crente tem um altar. Todo crente tem um tabernáculo. Todo crente tem um altar de oração, de consagração a Deus. E você precisa cuidar desse altar. O fogo desceu, mas não era Deus que vinha cuidar do altar não, viu, mocinho? Quem vinha cuidar do altar era o sacerdote. Para o fogo não. Para o fogo não. Levítico 6 e 13, por favor. Levítico 6 e 13, por gentileza. Eita, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Continuamente. Tem gente que Jesus batizou com o Espírito Santo, mas o fogo apagou. Batizou com o Espírito Santo, mas um irmão disse, tinha um irmão meio alvoroçado do juízo, e ele disse, irmão, Jesus batizou o irmão fulano com o Espírito Santo, ele se batizou, mas foi perdido. Foi perdido. Não, irmão, foi perdido não. Jesus não faz nada perdido. E esse fogo que ele perdeu, pode se levantar outra vez? Pode ou não pode, irmãos amados? Deus pode ou não pode? Então nunca diga que Jesus batizou alguém perdido com o Espírito Santo. Nunca diga isso. Por mais que ele seja fraco, por mais que ele seja débil na fé, por mais que ele seja fragilizado, mas não diga isso não com o bichinho. Glória a Deus. Ore por ele para Jesus erguer a chama. Diga bem em nome de Jesus. Então, irmãos amados, nós vemos aqui na palavra de Deus que nós somos sacerdotes, nós somos altares e nós somos ao mesmo tempo sacerdotes. Nós temos um altar na nossa alma, nós temos um altar no nosso coração e esse altar precisa ser zelado porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas nós lemos que quem cuidava desse fogo, quem cuidava desse altar, eram os sacerdotes. Glória a Deus, para conservar o fogo. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, agora eles não podiam ir de qualquer jeito. Eles não poderiam ir de qualquer jeito para conservar o fogo. Glória a Deus. Eles tinham que vestir uma coisa interessante que eu quero falar nessa noite. Não vai dar tempo de falar sobre tudo, mas eu queria falar nesta noite sobre
como era que o sacerdote deveria cuidar desse fogo. Como era que o sacerdote deveria cuidar desse fogo. Vamos ver, capítulo 6 de Levítico, versículo 10. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Não, esse é o 11. É o 10, por E favor. o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e o porá junto ao altar. Aleluia. Irmão, vocês acreditam que toda a escritura é divinamente inspirada? Porque já tem algumas igrejas que não acreditam. Eles dizem que a Bíblia contém a palavra. Mas a Bíblia não contém a palavra. A Bíblia é a palavra. Aí alguém diz, não, veja só uma explicação de alguém que eu ouvi dizendo, não, mas na Bíblia tem o nome de João Ferreira de Almeida, e o nome de João Ferreira de Almeida não é a palavra de Deus. Meu irmão, não diga isso não. Quando a gente fala da Bíblia, não está falando da capa. Quando a gente fala da Bíblia, não está falando do dicionário. Quando a gente está falando da Bíblia, não está falando da concordância. Não está falando da harpa. Não tem Bíblia com harpa? Tem ou não tem? A Bíblia é uma coisa, a harpa é outra. Quando a gente diz que a Bíblia é a palavra, não está falando da capa, não está falando das notas marginais. A gente está falando do conteúdo, do que está na palavra de Deus. De Gênesis até onde, meus amados irmãos? Apocalipse. Não se fala em capa. E o Velho Testamento, irmão, é figura. Eu já disse a vocês várias vezes que o Velho Testamento é o mesmo Novo, só que em forma de símbolo, em forma de figura. O que no Novo Testamento mostra a realidade, o Antigo Testamento mostra em símbolos, em tipos, em figuras, em sombras, em alegorias. Mas é o mesmo Evangelho. Não tem diferença do Antigo Testamento para o Novo. É o mesmo Evangelho. Revelado no Novo, esclarecido no Novo. Deus disse que quando o sacerdote fosse mexer nesse fogo, fosse tirar cinza, fosse atiçar o fogo, ele não podia ir de qualquer jeito. Ele tinha que vestir o quê, meus amados irmãos? Eu gostaria que a igreja dissesse o que era, que tipo de roupa o sacerdote tinha que vestir. Veste de linho. Veste de quê, meus amados irmãos? De linho. De linho. Olha, quem foi cheio do Espírito Santo, se quiser conservar o fogo, tem que vestir linho, branco, puro e resplandecente. Por que é que muita gente não conserva o fogo? Porque para conservar o fogo, tinha que vestir vestes de linho. Pastor, e onde é que eu vou achar essa veste? Meu Deus, e eu que estou desempregado, onde é que eu vou buscar dinheiro para comprar essa veste? Pastor, e onde é a loja que vende essa veste? Meu filho, essa loja não está aqui em Maceió, nem está em Recife, nem em São Paulo. Essa loja está à sua disposição aí, bem pertinho onde você está. Porque o que era material no Antigo Testamento é espiritual para nós do Novo Testamento. Você pode estar com uma roupa preta, mas pode estar vestido de quê? De linho. Você pode estar com a roupa rosa e estar vestido de quê? De linho. Você pode estar com a roupa azul, um terno bonito assim como o do presbítero Jailson, mas você está vestido de quê? De linho. Porque o linho que a Bíblia fala no Antigo Testamento, para nós da Nova Aliança, fala de pureza, porque linho fino representa pureza, representa santidade. Não foi por acaso que Deus disse que o sacerdote tinha que vestir linho. Não foi acaso, não foi coincidência, não foi uma coisa a esmo. Não, o Espírito Santo tinha propósito. Só pode manter o fogo se estiver vestido de linho. Aleluia. Pastor, vamos para o Novo Testamento? Como é que a gente faz para achar essa veste? Apocalipse. Oh, que coisa gloriosa é a Bíblia. Apocalipse capítulo 19, versículo 8, glória a Deus. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças
dos santos. Quem entendeu? Diz a Bíblia que quando Jesus voltar para reinar neste mundo, ele vai voltar acompanhado dos santos, os salvos. E quando eles voltarem, eles vão voltar vestidos de linho fino. Bota de novo, por favor, na tela. Ele vai voltar, a igreja de Cristo vai ser vestida de linho fino, puro. E o que, meus irmãos? Resplandecente. Por quê? O que é que significa isso para nós hoje? Leia, por favor, põe mais à frente um pouquinho. Porque o linho fino são o que, meus irmãos? Só que parece-me que na NVI diz os atos de justiça dos santos. Vê se na NVI diz assim, por favor. Como é que diz na NVI? Hein? A NVI diz: para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. E o que é isso? O linho fino são os atos justos dos santos. O linho fino não é que você tem que ir na loja comprar um vestido de linho fino amanhã. O linho fino, puro, branco e resplandecente são os atos da gente de justiça. O que é justiça? É fazer o que é certo, o que é agradável a Deus, o que é santo diante de Deus. Você só pode conservar o fogo se você se vestir de linho fino, branco, puro e resplandecente. Por que é que o fogo se apaga muitas vezes? Porque a veste não está limpa. Você não está vestido de linho fino, puro, branco e resplandecente. Aí não pode, o fogo vai se apagar, porque só pode se aproximar de Deus, só pode se aproximar do altar com vestes de linho. Atos de justiça. Se a pessoa é má, se a pessoa é perversa, se a pessoa é ruim, se a pessoa é invejosa, se a pessoa acaba com os outros, essa pessoa tem atos de justiça? Se a pessoa vive no pecado, vive nas práticas de imoralidade, vive nas práticas ruins, essa pessoa está vestido de linho? Está vestido de linho? Não. Então como é que você quer fogo aceso? Como é que você quer fogo aceso? Porque para ter fogo aceso, tem que se aproximar do altar vestido de linho fino, puro, branco e resplandecente. Glória a Deus. Meus amados irmãos, que coisa curiosa, que coisa maravilhosa. Agora olha os detalhes, irmão. Eu acho linda a Bíblia, os detalhes que o Espírito Santo inspirou. Quando Moisés foi escrever, o Espírito Santo... Você sabia que o Espírito Santo fala em ciroulas na Bíblia? Pastor, a Bíblia fala em ciroulas. Na Bíblia antiga, na Bíblia corrigida da Ferreira de Almeida, a antiga, dizia ceroulas. Irmão, a Bíblia fala em ceroulas e é inspirado. Vou lhe mostrar que é. Nessa Bíblia não fala mais em ceroulas. Quem se lembra do que era ceroulas? Era aquele calçãozão, samba canção, que se vestia debaixo da calça. Pois a Bíblia fala disso. Diz que para cuidar do fogo, tinha que vestir linho fino por fora, e tinha que vestir um calção também de linho fino. Meu Deus do céu, o Espírito Santo mandou botar esse detalhe da roupa de fora ser de linho fino e do calção de linho fino? Pois foi. E receba o seu calção hoje. Você que veio sem calção vai sair daqui de calção. Mas não é calção físico, é calção espiritual. Diga glória para Jesus nessa noite. Meus amados irmãos, vamos ler de novo, leia de novo, por favor, esse versículo. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. Diz que ele vai vestir uma veste de linho, mas vai vestir também por baixo dessa veste uma calça de linho. Nessa tradução diz calça. Mas eu fui buscar a King James atualizada, não diz calça, diz calção. Eu fui buscar
A Nova Almeida atualizada, ela não diz calça, ela diz calção. E na NVT, Nova Tradução Transformadora, diz roupa de baixo. Quem tem essas Bíblias, não sei, NVI. Eu esqueci de pesquisar na NVI. Calções. Leia na NVI, glória a Deus. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Pronto. Tá bom demais. Sobre a pele nua, tinha que vestir uma roupa por fora, mas até a roupa íntima tinha que ser de linho. Tinha que ser de linho por fora e tinha que ser de linho por dentro. O que aparecia tinha que ser de linho e o que ficava escondido tinha que ser de linho. O que é que significa isso, pastor Isoldo? Quem crê que foi o Espírito Santo que mandou colocar isso na Bíblia, levante a mão e dê um amém do tamanho que você quiser. E por que o Espírito Santo vai se preocupar com calção por baixo? Sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo? Que olha, era uma roupa de linho por cima e uma roupa de linho por baixo. Sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo? Que você só vai ter fogo na alma se você for santo por fora e santo por dentro. Porque tem gente que só tem a capa de linho por fora, mas o calção de baixo, o que ninguém vê, só o sangue. E o Espírito Santo não aceita linho por fora e linho por dentro. Não devemos só ter linho por fora. Para você ter fogo aceso, fogo verdadeiro, fogo do céu, você tem que ser os seus atos de justiça por fora e os seus atos de justiça dentro, meu filho. Você tem que ser crente em toda a sua maneira de viver. Você tem que ter integridade. O que é integridade? O que é reputação? Reputação é aquilo que nós somos perante o povo. E o que é integridade? É aquilo que nós somos quando ninguém está por perto. Olha aqui. O pastor colocou uma nota aqui de pastor Hernandes Dias Lopes, que é presbiteriano, porque eu tenho um grande respeito ao reverendo Hernandes. Não adianta moralidade pública sem piedade secreta. Doutor Hernandes Dias Lopes. Não adianta moralidade pública sem piedade secreta. Tem que ser linho por fora e linho naquilo que ninguém vê. Por isso que nós da Assembleia de Deus, alguém diz que nós somos legalistas. Não, nós não somos legalistas. É que é um princípio bíblico. É por fora e por dentro. Se alguém é hipócrita, se alguém só é por fora, é problema dele. Mas as Escrituras mandam vestir roupa de linho por fora e manda vestir por dentro aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém está vendo. É por isso que o fogo não acende às vezes. O Espírito Santo está cobrando de mim, o Espírito Santo está cobrando da igreja. Nessa noite, Ele quer descer e fazer você sair daqui com linho por fora e linho por dentro, para o fogo se acender na minha e na sua vida, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Tem que vestir linho por dentro e linho por fora. Não pode viver uma vida hipócrita. Eu dei uma doutrina há uns 2 meses atrás, na reunião do presbitério, do ministério. Parece que só foi na do ministério. O final de Mateus 24, que fala da hipocrisia. Diz que o sacerdote hipócrita, ele vai ser lançado junto com os hipócritas. Irmão, aquela palavra falou comigo. Se não falou com ninguém, falou comigo. E todo dia eu oro, Jesus, não deixe eu ser hipócrita. O que é o hipócrita? É aquele que aparenta uma coisa, mas não é. Porque se você souber o fim do hipócrita, é triste. Na pregação que Deus me revelou, e eu preguei aqui na reunião, vai ser o que o hipócrita? Vai ser o que, irmão? Partido do meio, de cota ao meio. Aleluia. Aleluia. Mas eu estou sentindo que Deus vai nos dar vestes. Quem acredita que Deus ainda não pode nos dar essas vestes de linho? Quem acredita, levante a mão e diga glória a Deus.
Pastor, mas eu até hoje não estou de linho, eu estou com trapos, eu estou com andrajos, olha, eu tenho até uma capinha de linho por fora, mas por dentro eu estou em trapos. Eu tenho uma boa notícia para você. Você só vai sair daqui com trapos, se você quiser. Daqui a pouco eu vou dizer o segredo nesta noite. Eu quero dizer a você que Deus ama essa igreja. Eu quero dizer a você que Deus me ama. Eu quero dizer a você que Deus lhe ama. E Ele quer fogo na minha vida, e Ele quer fogo na sua vida. Ele quer a presença laborante dEle na minha vida e na sua vida. Pastor, o senhor tem certeza que essas vestes de linho representam a nossa santidade hoje? Tenho plena certeza. Por causa de Apocalipse 19:8, não é assim? O linho fino representa os atos de que, irmão? De justiça dos santos. Por isso que tem gente que não tem fogo verdadeiro. Porque nem tem roupa de linho por fora e nem tem roupa de linho por dentro. Aleluia. Aleluia. Efésios, capítulo 4, versículo 22. Olha aqui o Senhor falando pela boca do apóstolo São Paulo sobre nossas vestes. Olha que coisa linda. 4, 22 a 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O que é despojar? Vos despojeis do velho homem. O homem dos andrajos, o homem do pecado, o homem da miséria. Despojar isso aqui, ó. Despojar isso aqui. Despice. Joga fora. Joga fora. Camisa velha, roupa velha, calção velho. Joga fora. Hoje é noite de pegar. Joga fora. Oh, aleluia. E Paulo não estava falando para os pecadores. Paulo estava escrevendo a carta aos Efésios, aos crentes de Éfeso. Ele estava falando, não era com pecadores, ele estava falando com crentes, pecadores crentes. Despojai-vos de quê? Despojai-vos de quê? Por favor, põe em tela outra vez. Quanto ao trato, o que, irmão? Passado. Olhe, o seu passado pode ser passado a partir de hoje. Hoje é noite de concerto com Deus. Hoje é noite de concerto com Deus. Hoje é noite de pegar a roupa velha e despojar, jogar fora. E vai virar o quê? Vai virar o quê? Passado. Não adianta ninguém lhe acusar, porque você vai dizer, é passado. Aleluia. Não adianta ninguém dizer, mas eu conheci você usando uma roupa velha, eu conheci você com uma roupa fedorenta, eu conheci você com uma roupa suja. Você vai dizer, mas é passado, porque naquela noite, lá no farol, através da internet, Deus falou comigo, e eu despojei da roupa velha, eu despojei do desmantelo, eu despojei da hipocrisia, eu despojei do pecado, eu despojei, porque a Bíblia diz, despojai-vos. Aleluia. Aleluia. Quem quer fogo, levante a voz e dê glória a Deus. Só os que querem fogo. Glória. Despojai-vos. Prossiga, por favor. Versículo 24. Efésios 4, 24. Olha que coisa linda. Despojeis do velho homem, que se corrompe. Essa roupa velha corrompida, rasgada, fedorenta. Joga fora. Irmão, eu estou sentindo que Deus quer fazer uma coisa nova na terra. Paulo está falando com as pessoas lá de fora, ou ele está falando com as pessoas da igreja? Da igreja. Da igreja. Jesus vai fazer uma coisa tão linda, irmãos. Jesus vai fazer uma metamorfose. Jesus vai fazer uma mudança, que vai ser coisa do passado, Vai ser coisa do passado. Quem te viu e quem te vê, quem vai olhar para você vai dizer, não é possível. Não é possível, é você mesmo, é. Eu me despojei. Eu agora estou vestido de linho por fora, e eu agora estou vestido de linho. Calções de linho, intimidade de linho por dentro. A roupa de linho todo mundo via, mas os calções só quem via era Deus. Prossiga. Que se corrompe pela concupiscências do engano. Prossiga. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Vos renoveis. Quem quer renovar hoje uma veste nova? Quem quer? Vos renoveis no espírito do vosso sentido, a vossa mente.
A vossa mente vai receber uma veste nova, um pensamento novo, uns ideais novos. Essa ruindade, essa maldade, essa língua ferina, essa inveja, esse pecado, essa imoralidade, vai ser tudo jogado fora, vai ser tudo pisado de pé, e você vai receber um novo sentido, uma nova mente, por fora e por dentro. Roupas exteriores e roupas interiores. Fala do homem exterior e do homem interior. Prossiga, por favor. E vos revistais do novo homem. Joga fora a roupa do homem velho e vos revistais do novo homem. Prossiga. Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. Quem acredita que Deus é poderoso para fazer essa obra? Joga fora a roupa velha e revestis. E eu acho lindo porque Paulo não estava falando com os de fora. Ele estava falando com a igreja de Éfeso. Não, esse Cristo é lindo. Esse Cristo, ele não abandona a igreja. A igreja já passou por crises. Tem gente que pensa que o Espírito Santo abandonou a igreja. Ah, irmão, na Idade Média o Espírito Santo abandonou a igreja. Ah, irmão, na Idade Antiga o Espírito Santo nunca abandonou a igreja. Oh, aleluia. Você sabe qual é a igreja mais difícil? Não é a igreja de Tiatira. A igreja mais difícil é a de Laodiceia, que é a última igreja. É verdade ou não é? Das 7 igrejas do Apocalipse, qual é a última? Qual é a última igreja? Por favor, se tiver alguma irmã chamada Laodiceia, não se ofenda. Que eu estou até com medo de falar, glória a Deus, do nome do povo. Não é você não, Laodiceia é o nome de uma cidade. Aleluia! Glória a Deus! A última igreja. Os irmãos sabem que as 7 igrejas da Ásia representam 7 períodos da história da igreja. E a igreja de Tiatira, que era a igreja que tinha uma mulher que se dizia profetisa, chamada Jezabel, que ensinava a comer idolatria, que ensinava a comer carne sacrificada. Estão lembrados? Todo mundo diz a pior igreja era aquela. Não, a pior igreja não era da Idade Média. A pior igreja é a de hoje. Laodiceia. Porque ela nem é fria, nem é quente, mas é morna. E essa igreja, ela está precisando de mudar de roupa. Essa igreja está precisando. Mas eu tenho uma profecia linda de Jesus para você. Mesmo Laodiceia, Jesus não vai abandonar. Você está lembrado lá no livro de Apocalipse 2, quando Jesus começa a falar com as igrejas? Olha que coisa linda, 2 em 1, não está no script, mas se for possível coloque. 2 em 1, olha que coisa linda, glória a Deus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele anda no meio de quantos castiçais? 7. Espera aí, mas todas as igrejas estavam perfeitas lá em Apocalipse? Não. Estavam todas perfeitas? Não. De Apocalipse, das 7 igrejas da Ásia, só tem 2 boas. É Sardes não, Esmirna e Filadélfia. Só tem 2 igrejas melhores, é Esmirna e Filadélfia. As outras 5 são todas estragadas. Só Esmirna e Filadélfia escapam de repreensões. Só essas 2. As outras todas estavam estragadas. Mas o meu Senhor, sabe o que ele disse? Oh, que Cristo maravilhoso. Esse Cristo é demais. Ele poderia ter dito: eu nem ando em Éfeso, eu não ando em Pérgamo. Ele podia ter dito: eu não ando em Éfeso, eu não ando em Pérgamo, eu não ando em Tiatira, eu não ando em Sardes, eu não ando em Laodiceia. Só ando em Esmirna e Filadélfia. Ele poderia dizer assim ou não poderia? Mas ele não disse assim. Ele disse: eu sou aquele que anda no meio dos 7. Nós estamos na era de Laodiceia. Quem crê que a vinda do Senhor está às portas? Quem crê? Os sinais, irmãos, estão demais. A pressão está demais. A pressão está demais. Eu nunca vi na minha vida uma pressão dessa. São os últimos dias. Mas o Senhor disse: eu ando no meio dos 7. E eu quero lhe dar uma boa notícia. O Rabi da Galileia, ele está passando por aqui no meio.
Aleluia. O Rabi da Galileia, apesar de nós sermos Laodiceia, mas ele está andando. Ele está andando. Eu estou sentindo algo de Deus tão forte. Mas pastor, em Laodiceia, Jesus anda em Laodiceia. Ele disse, eu ando no meio dos 7. E sabe o que foi que ele prometeu a Laodiceia? Apocalipse 3:18. Olha o que foi que ele prometeu a Laodiceia. Apocalipse 3:18. Olha o que foi que ele prometeu para a gente. Nós que estamos talvez com algumas vestes atrapalhadas, nós que talvez não estejamos vestidos de linho, nós que talvez estejamos com as nossas vidas por dentro e por fora, não de linho, com andrajos, com trapos espirituais. Olha o que é que ele está dizendo para mim e para você. Aconselho-te que de mim compres ouro provado. Para aí. O que é que ele diz? Olha essa palavra. Primeira palavra, o que é que ele diz, irmão? Aconselho-te. Como é que você aconselha as pessoas? Como é que você aconselha as pessoas? É com um chicote? É com um pau? Como é que a gente aconselha as pessoas? Vem cá. É assim? Conselho fala de quê? De aconchego. Meu filho, venha cá. Meu filho, você está com andrajos. Sua vida espiritual não está bem. Você está com trapos por dentro. E você está com trapos por fora. Mas vem cá. Olha que Cristo maravilhoso. Olha que Cristo amoroso. Olha que Cristo carinhoso. Aconselho-te. Quer o quê? Prossiga, por gentileza. Que de mim compre ouro provado no fogo. Sim, riquezas espirituais. Que mais? Para que te enriqueças. E vestidos brancos, para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez. Para aí. Jesus hoje está aqui. Cochichando no seu ouvido. Vem cá. Eu trouxe um negócio para você do céu. Eu trouxe ouro espiritual para você ficar rico. Eu trouxe colírio para ungir os seus olhos. Mas olha o que foi que eu trouxe aqui. Olha aqui do meu braço. Aqui tem uma túnica linda para você usar por fora. Mas eu trouxe também um calção para você vestir por dentro. Eu vou mudar a tua vida. Eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a história dessa geração. Quem foi que disse que não tem jeito? Quem foi que disse que você nunca vai melhorar? Quem foi que disse que a igreja vai de mal a pior? O Senhor está dizendo, eu trouxe um negócio do céu para você. Eu trouxe ouro, eu trouxe colírio e eu trouxe um par de roupas brancas, de linho. Porque Jesus não vem buscar uma igreja suja, ele vem buscar uma igreja vestida de linho. Porque os sacerdotes só podiam atiçar o fogo se estivessem vestidos de linho. Irmão, vai dar um fogaréu tão grande. Vai dar um fogaréu. Vai dar um fogo, um poder, uma unção. Primeiro o Senhor precisa nos vestir de linho. Por fora. Por fora. Não adianta só de fora. O Espírito Santo inspirou. Coloque que é para vestir uma túnica de linho por fora, mas é preciso vestir um calção de linho por dentro. Não adianta só ter a roupa de linho por fora. A vida íntima, a vida pessoal, a vida que ninguém vê, ela precisa também estar vestida de linho fino, branco, puro e resplandecente. Que Deus abençoe a igreja. Terça-feira, se Deus quiser, a gente vai continuar vendo como era que o sacerdote ajeitava o fogo para ele nunca se apagar. Aleluia.